Saudações alviverdes, você que nos acompanha em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, você que hoje estamos fazendo live no nosso Instagram também, a live do CoxaCast, já fizemos no passado, estamos fazendo novamente, então seja muito bem-vindo você que está assistindo também a nossa live aí no Instagram e quem vai nos assistir depois no YouTube também. Saudação para você, tem um monte de câmera aqui, então boas-vindas a quem está nos assistindo na gravação que a gente subiu aí no YouTube. Hoje um CoxaCast especial, primeiro CoxaCast específico de Atletiba de semifinal do Campeonato Paranaense 2022, então a gente tem bastante assunto para debater aí sobre o Atletiba, desde o time até torcida, históricos. Então, acho que a gente tem... Todo mundo pensa, poxa, a gente vai falar só sobre o Atletiba, vai durar 15 minutos o podcast. Não vai. Com certeza não vai. E quero já quero... Porque o Doc tá aqui, eu quero falar do Atletiba. Então, boas-vindas a você, Doc, tudo bem? Boas-vindas, falar de Atletiba no mínimo, falar 1 hora de Curitiba. A gente que vivencia esse clássico desde a infância, maior clássico do estado, um dos maiores clássicos do Brasil. E nada mais justo do que a gente faça um CoxaCast específico para um Atletiba decisivo, um Atletiba da semifinal, né? A gente espera estar na final e temos muito a falar não só do Atletiba que vai acontecer amanhã na Baixada, mas também na volta no Couto Pereira. A gente só volta, né, o CoxaCast na semana que vem, então vão ter 2 jogos, se Deus quiser, com a nossa classificação. E falar de histórico, né? Falar de Atletibas onde a gente participou, onde a gente foi em jogos, onde a gente invadiu a Baixada. Então, muita coisa pra gente conversar. E eu tô muito animado. Acho, inclusive, que o Curitiba chega para esse Atletiba, diferente dos últimos 2, 3 anos, com um ânimo diferente, né? O Curitiba que chega como o melhor time da competição, a melhor campanha, chega com a melhor defesa, a gente vai falar sobre isso também, e o terceiro melhor ataque. Então, vamos especificar um pouco mais essa situação atual, mas claro, nunca deixando de lado a história, porque Atletiba é história e nunca é demais lembrar que, historicamente, o Curitiba tem a hegemonia do clássico no estado, inclusive se comparar com outros clássicos no Brasil inteiro, provavelmente é um dos clássicos onde tem maior distância entre vitórias entre os 2 times. É claro que recentemente a gente teve reveses, a gente não estava numa fase tão boa, mas esperamos que esse início de temporada, que parece ser promissor, desencadeie um evento, né, positivo que seja a vitória e até a classificação, coisa que não aconteceu nas últimas temporadas, Garcia. É isso. Pelo menos para mim, aí, antes da gente entrar efetivamente na pauta, e fechar ali essa introdução do Doc também, pra mim o primeiro grande teste do Coritiba na temporada, Garcia, mas já teve um Atletiba no primeiro turno. Sim, foi um primeiro teste do Coritiba, não dá pra dizer que não, mas era um Atlético que tava fazendo o seu segundo jogo com o time principal. Depois disso eles já, não dá pra dizer que já não testaram ou começaram a testar esse elenco, jogaram final e etc. E é um jogo decisivo, então assim, isso torna o teste do Coritiba pensando num Brasileirão de Série A, muito maior. Então, para mim, o primeiro grande teste do Coritiba no ano. Antes da gente começar a entrar na pauta, quero dar 2 recados para quem está escutando o podcast, para quem está assistindo as nossas lives e para você que está assistindo a gente, vai assistir a gente no YouTube e está nos assistindo aí depois dessa gravação. 2 pontos bem importantes que não tem a ver diretamente com Coritiba e sim indiretamente, que tem a ver com a Rede Coxa. E com esse podcast também aqui, que a gente está gravando para vocês. O primeiro quem está nos ouvindo aqui, quem está escutando esse podcast agora, quem está assistindo a gente na live, fique conosco até o final. Por quê? Porque nós temos informações de elenco que a gente vai passar em primeira mão para vocês. 2 nomes que nós conseguimos para vocês aí, que o Coritiba está atrás. Não significa que essas negociações estão avançadas, muito pelo contrário. Sim, nomes que a gente chegou que o Coritiba iniciou conversas para saber se elas irão evoluir ou não. E o segundo ponto e aí a gente deu uma introdução no podcast passado, a gente disse para todo mundo que a gente tinha uma novidade, a gente já pode externalizar um pedaço nessa novidade,
Então, Rede Coxa, para quem já acompanha o nosso trabalho, já tem um trabalho muito forte no site, já tem um trabalho muito forte nas redes sociais. Estamos com esse trabalho forte aqui no podcast, já chegamos em top 10 nacional no Spotify de podcasts de esporte. E agora a Rede Coxa vai começar esse trabalho, muito possivelmente no Brasileirão, com uma parceria com uma rádio. A gente ainda não pode abrir qual rádio vai ser de Curitiba, mas nós faremos uma parceria para a transmissão dos 38 jogos do Campeonato Brasileiro da Rede Coxa, em parceria com essa rádio e com um narrador que é muito querido pela torcida Coxa Branca no Brasil todo, não só de quem acompanha o trabalho dele aqui em Curitiba, mas também ao redor do Brasil. Então, fica aí esse gostinho, por enquanto é o que a gente pode falar, né, Doc? Exatamente, no final a gente vai especificar um pouco mais. Então, o que a gente pode soltar é isso, mais um projeto da Rede Coxa que vai sair do forno, transmissão dos 38 jogos aí do Campeonato Brasileiro da Série A via rádio, beleza? E aí, vamos partir para a pauta, Doc? E eu queria começar falando... Eu quero tratar primeiro o assunto mais chato, antes da gente entrar em elenco, porque daí a gente pode até emendar também nos nomes que o Curitiba tá buscando. O próprio Fabrício Daniel, né, que já tá aí, já tá acertado aí com o clube. Mas o assunto chato é a decisão de torcida única. Não gosto, cara, não gosto, de forma alguma. Acho que desprivilegia o espetáculo e aí isso não afeta só, obviamente, a torcida do Coritiba, afeta a torcida do Atlético também, mas quando você pensa como produto, eu não gosto. Eu não gosto de Atletiba com torcida única, sem falar que, pô, é complicado quando você pensa esportivamente falando, você vai jogar no campo do adversário e você não vai ter aquele barulho da tua torcida te incentivando, vai ser xingão o tempo inteiro, então você vai precisar ter um time ainda mais treinado psicologicamente para aguentar essa pressão. Então queria que você começasse aí, Doc, comentando sobre essa decisão desses 2 jogos semifinais sem torcida adversária. Perfeito. Na minha opinião, é a derrota do futebol. É a derrota da civilidade. O Curitiba, ele historicamente foi contra isso, e a própria torcida do Curitiba, de uma maneira geral, sempre foi contra a decisão de torcida única. A gente sabe que em todas as torcidas de times médios e grandes, existe, infelizmente, torcedores que não levam a civilidade tanto a sério. Isso não é exclusividade do Brasil, isso acontece na França, isso acontece na Inglaterra, isso acontece em todos os lugares do mundo. Não é um problema do futebol, é um problema social. Inclusive tivemos recentemente cenas lamentáveis no México, tivemos na França também. Então não é um problema exclusivamente de torcidas de times aqui do Brasil e mesmo até aqui de Curitiba. Quando a gente define que a gente vai ter apenas torcida mandante, você simplesmente confessa, você passa a ideia de que esses torcedores que fazem algo que não está dentro da civilidade, dentro do jogo ou ao redor do jogo, você passa a ideia de que eles ganharam, que eles são o foco principal do evento. A gente deixa de colocar torcedores civilizados, a gente deixa de ter torcedores que vão empurrar o time, que vão para assistir, que vão pagar o ingresso, que vão fazer festa, e você coloca em evidência os marginais que estragam o espetáculo. A solução para isso não é você colocar a torcida única. Por quê? Porque a bagunça, os crimes, a falta de civilidade, ela acontece não apenas dentro do estádio, inclusive acontece bem menos dentro do estádio, mas também acontece principalmente nos arredores. Como foi colocado hoje por um jornalista no Twitter, será que vai ser torcida única também nos terminais? Será que vai ser torcida única nas ruas de Curitiba, nos ônibus de Curitiba? Não tem como você proibir os torcedores marginais de sair de casa e de marcar encontro com torcidas adversárias, depredar patrimônio público, simplesmente falando que naquele dia só vai ter torcedor daquele time dentro do estádio. Não é assim que resolve. Por quê? Porque a gente vê, tanto em São Paulo quanto em outros lugares onde é torcida única, acontecendo os mesmos problemas ao redor do estádio. Ao mesmo tempo que a gente viu vários clássicos, aqui em Curitiba mesmo, com as duas torcidas, dentro ali do estádio, no espetáculo, sem nenhum problema. Então você tentar minimizar a solução do problema
sendo que você só vai dar uma resposta, entre aspas, à sociedade, lavando as mãos e não resolvendo de fato a questão e o problema. Quando você tem um evento no seu estádio, isso vamos colocar em Couto Pereira, Curitiba, Atlético na Baixada, a responsabilidade do evento dentro daquele ambiente particular é da instituição. Eu falei aqui nos outros CoxaCast, o Curitiba como instituição falhou no último Atletiba em não ter uma quantidade, um efetivo correto para fazer o distanciamento e a cobertura da divisa. E por consequência disso, e obviamente por consequência de marginais, principalmente da torcida do Atlético, que provocou aquilo, a gente teve aquelas cenas que culminaram inclusive em perda de mando, que vai ser jogado, a gente vai falar isso também, vai ser jogado para o campeonato que vem em multa para os dois times. Mas para o clube é mais fácil fazer isso, você lava as suas mãos. E aí, por esse motivo talvez, tanto a diretoria do Atlético quanto do Curitiba foram a favor nesse momento de fazer a torcida única. Porque se der algum tipo de problema fora do estádio, que provavelmente vai dar, como historicamente dá, as instituições vão falar, olha, eu fui a favor da torcida única. Dentro do estádio, que é minha responsabilidade, não aconteceu absolutamente nada. Fora daqui, é problema do efetivo público de segurança. E é óbvio que se você comparar o efetivo público que vai ser deslocado para um evento com torcida única, comparando com um evento com duas torcidas, é óbvio que o efetivo é bem menor. Você não vai deslocar tanta gente, você não vai ter que fazer aquele acompanhamento da torcida organizada para um estádio para o outro. Então, no final das contas, é uma decisão mais fácil para a instituição e para o poder público também. Sim. Até porque quando no estádio dá problema e a segurança particular não resolve, é o poder público que tem que resolver, né? Então, quando você não resolve o problema, o cerne da questão, e dá uma solução simplista, você acaba prejudicando o espetáculo, como você bem disse. Poxa, você vai ver o jogo na televisão, você tá no estádio, você tem as duas torcidas, o espetáculo é outro em um clássico. Quando você tá num Atletiba e tem a torcida adversária, o espetáculo é outro. Todo mundo aqui já foi em torcida única, todo mundo já foi com torcida adversária, e o espetáculo é outro. Então, infelizmente, a gente tá arrumando para aquilo que aconteceu em São Paulo. Aquilo que acontece, inclusive, na Argentina, de você sempre ter clássicos de uma torcida, o que vai, inclusive, prejudicar a própria qualidade do produto vendido. Né? Você vai ver um clássico, por exemplo, um Grenal, vamos dizer aqui, um torcedor do Curitiba Atlético vai passar sábado num Grenal. Quando você vai assistir o jogo, o produto é muito mais interessante quando tem as duas torcidas no estádio. Muito mais interessante se você tem uma torcida só, que vai ser o mesmo cântico, vai ser a mesma pressão, quando levar gol todo mundo ficar quieto. Então, na minha opinião, é a derrota do futebol, é a derrota da civilidade, e a gente como torcedor, a gente como amante do futebol, que vivencia o futebol, a gente não pode se calar, a gente não pode normalizar isso, a gente tem que bater o martelo, a gente tem que bater nessa tecla e falar, a gente não aceita isso, a gente quer uma resolução dos problemas, tanto de instituição como de poder público, para que haja, sim, torcedores adversários. Garcia? Eu concordo, só engoli aqui que a Cine nos mandou o Vime. Vime é sacanagem. Eu agradeço a Cine, porque Vime pra mim, acho que junto com a GGB é uma das minhas favoritas. Vime é melhor. Mas eu concordo contigo, porque, e aí a gente... É claro que a gente puxa um lado mais clubista quando a gente precisa citar o fato que levou a isso, que é o fato que aconteceu dentro do Couto Pereira, e que ele foi iniciado e provocado pela torcida do Atlético, mas a gente não pode ser clubista quando a gente olha pro todo, e o todo vai ser extremamente prejudicado, porque o Curitiba também sai prejudicado quando a gente pensa na nossa torcida. Claro. Não vai ter torcida na arena. Então assim, não tem como você não olhar pro todo e não dizer que a decisão, ela é muito ruim. E aí, eu nem acho que a gente tá rumando pro que tá acontecendo em São Paulo. Pela postura como foi tomada dos dois clubes. Assim, o Atlético a gente não precisa falar. E aí agora eu não tô nem citando a torcida do Atlético, porque a gente sabe, e todo mundo aqui, ninguém é hipócrita de dizer que não conhece pelo menos um atleticano, que seja pelo menos um colega. Sabe que a grande maioria não concorda com a questão de torcida única há muito tempo, quando o Petralha instaurou esse tipo de política.
Mas é o tipo de pensamento que o Petralha tem há muitos anos. E o Atlético conseguiu por muito tempo que tivesse só a torcida do Atlético dentro do estádio. E saiu um print essa semana do próprio Petralha, falando que colocado por um influencer, talvez o principal influencer da torcida do Atlético, colocado aquilo como verdade. Um print do Petralha colocando que o objetivo dele é esse. Acho que e afirmando que o Paranaense ano que vem vai ser torcida única. Então, assim, a gente já sabia disso e teve uma comprovação disso. Então, é a ideia dele. Exato. E é triste a gente saber que, infelizmente, a nossa diretoria tá arrumando. É aí que eu queria chegar. Caminho, por isso que eu não acho que talvez a gente esteja arrumando e talvez seja algo que, assim, já esteja mais próximo do que a gente imagina. Porque a postura em que o clube, e aí quando eu falo clube é o Coritiba, adota de, não, já foi decidido unânime de que vai ser torcida única, me parece que a gente não, que pelo menos em Atletiba, e se tratando de campeonato paranaense, a gente não sabe se talvez uma pressão da CBF isso possa mudar, não mudou em São Paulo, então acho muito difícil que mude aqui, a gente tenha pelo menos um brasileiro, as duas torcidas dentro do estádio. Mas me parece que já é um fato consumado, pelo menos enquanto essa diretoria do Coritiba estiver aí, que a Atletiba a partir de agora não vai ter as duas torcidas. E aí entra no que você falou, é o Coritiba pegando o problema e jogando ele pra fora do Couto Pereira. Ó, já que o problema foi nosso, porque é o que alegaram na decisão. O efetivo do Coritiba foi pouco, o Coritiba deve ser punido sim também. Era a responsabilidade do Coritiba a segurança lá dentro. Então o Coritiba fala, então tá bom, então pega aqui agora o problema, eu jogo o problema pra rua e a rua o problema não é meu. Então eu não gosto mesmo, já tinha externalizado no começo do tópico, não gosto. Acho que a gente perde muito em espetáculo. E aí a gente vai falar daqui a pouco sobre histórico. Quantos aqui já não foram em Atletiba na Baixada e saíram felizes e aquela sensação de, porra, a gente ganhou dentro do estádio dos caras. A gente cantou mais alto que os caras. Então, assim, não dá pra dizer que isso é bom e que isso é benéfico. E tem o outro lado também. Tem também a torcida do Atlético de ter saído feliz do Couto Pereira, como a gente também saiu muitas vezes feliz de lá. É uma memória, é uma experiência do torcedor que não pode ser retirada. Você não poder ir no estádio do adversário, ganhar na casa deles, isso vale para a torcida do Atlético do Coritiba, isso não pode ser retirado da história do clássico, isso faz parte. E o Coritiba hoje tem jogos dentro e fora de casa, você pode pegar um carro, ou você pode pegar um avião, um ônibus e um jogo em qualquer outro lugar, qualquer outra cidade, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, e você está sendo prejudicado porque você não pode ir num jogo do Coritiba na própria cidade onde você mora. Então, acho que para encerrar o assunto, somos contra a torcida única e, na minha opinião, deprecia o espetáculo. E eu espero, sinceramente, que essa decisão seja revista já para o Brasileirão. Eu concordo e só fazendo depois não vou fazer sereno agora. Vou fazer depois no história, porque eu já ia puxar a memória aqui, uma outra notícia que eu vi e não vou falar. Vamos lá. Vamos falar então, Doc, começar a entrar no assunto do jogo, especificamente. E aí eu quero trazer um tópico que talvez nem todos tenham levantado, tá? William Farias. Farias foi liberado pelo departamento médico para o jogo de amanhã. Mas a gente sabe que ele não tá 100%. E até onde vale o risco de machucar? Porque assim, o Farias não é novo. Então qualquer lesão no Farias hoje, ela já não tem o mesmo tipo, ele não vai ter o mesmo tipo de recuperação que o Natanael teria se ele lesionasse a coxa, entendeu? Até onde vale o risco de perder de novo o William Farias por mais jogos? O Brasileirão tá aí, começa em abril. O que vale? Vale colocar o William Farias para jogar quarta ou poupa ele para domingo? Então, eu acho que por um lado, o Coritiba ele é outro time com Farias em campo. Acho que hoje você tem Henrique, Castan, Farias e Andrei, Paixão, são os jogadores onde qualquer jogador coloca no time titular. Intocáveis hoje. E quando você tira qualquer um desses atletas nas funções que exerce, o Coritiba decai porque não tem jogadores à mesma altura para suprir a ausência deles. Um jogo na Arena da Baixada, onde provavelmente eles vão mais para cima, eles vão tentar se impor, a gente vai ter que ter uma fase defensiva muito forte e a gente vai ter que morder na cabeça de área. A gente tem um histórico recente, infelizmente, de levar alguns gols de fora da área deles, inclusive em final de jogos, né? E eu acho que com o Farias na frente da área, jogando com o Castan e com o Henrique, a chance de um insucesso é muito menor.
Então esse é um ponto que tem que ser colocado em questão. O ponto positivo, no ponto caso. positivo que tem que ser colocado em questão. Por outro lado, por mais que a gente tenha um insucesso no primeiro jogo, a não ser que aconteça uma goleada, uma coisa que seja fora daquilo que é o habitual de Atletiba. O Coritiba tendo o William Farias mais saudável numa volta no Couto é algo também que tem que ser colocado na balança, porque é lá que a gente vai se impor e é lá que a gente vai, de fato, buscar a vitória e buscar a classificação. A gente vai buscar atrás, buscar o resultado. Se a gente ganhou, a gente vai buscar a classificação empatando, a gente vai tentar ganhar de novo, a gente pode, inclusive, buscar pênaltis, dependendo de como for o final do jogo. É lá que vai ser decidido de fato o Couto Pereira. E não ter esse jogador, porque ele corre o risco de ter alguma lesão, ou mesmo até sentir um desconforto nesse jogo na Baixada, é algo que é muito preocupante também. Então, eu fico em cima do muro, e eu acho que vai depender muito do atleta, não tanto do departamento médico. O atleta vai ter que se sentir seguro. Exato. Ele treinou com bola hoje. A gente vai ter que ver como ele vai sentir amanhã no pré-jogo. Já tiveram alguns jogos onde atletas do Coritiba foram sacados no vestiário. Inclusive, até a Atletiba do ano passado, se não me engano, aconteceu isso. Eu acho que vai depender muito do atleta e ele tem experiência para isso. Eu confio muito na decisão do nosso capitão. Eu confio que se ele vai falar que vai jogar, ele vai jogar os 90 minutos e vai jogar... e vai jogar mordendo, e vai jogar mordendo. Exatamente. E confio também, Garcia, que se ele falar assim, cara, não tô 100%, tem risco, eu confio que ele vai dizer que não vai jogar. Ó, eu assim, o histórico que a gente tem do Farias é fominha, né, no bom sentido. Quer jogar tudo. Sim. O meu receio, e aí, assim, eu acho que eu também, assim, não tenho uma opinião formada ainda se eu gostaria que o Farias jogasse ou fosse poupado. Eu só acrescentaria talvez um ponto também de atenção, e não tem como fugir disso, cara, porque... E aí eu não quero dizer assim, porra, é uma merda como era o do Bahia de Feira, ou é mil maravilhas. Não é isso. Mas o fato do gramado da Baixada ser sintético favorece para que o cara que tá voltando de lesão seja mais suscetível a ter uma lesão. E assim, não sou eu que tô falando, a cacetada de jogador que já jogou lá que fala, beleza, simula, ele parece, é melhor do que a gente imaginava, o gramado, parece um gramado natural, mas ele é um pouco mais duro do que um gramado natural. E aí você ficar batendo aquele impacto que o jogador tem o tempo inteiro com o solo, não sei. Seria só assim, um asterisco que eu acrescentaria naquele ponto negativo que me deixaria com receio. Eu, particularmente, concordo contigo. O cara tem muito mais noção do próprio corpo do que a gente que tá aqui comentando no podcast. Se o Faria se sente bem e apto, e ele já jogou na Baixada, vai, entendeu? Vai, e a gente vai precisar dele. E aí, porque assim, eu não quero queimar jogador aqui, não gosto de fazer isso. Critico, mas não dar o cara como um morto 100%. Mas assim, no Atletiba, eu, Vinícius, não confio no Bochecha, por exemplo. E é o substituto natural, né? Bom, aí a gente tem outra conversa, Garcia, para esse jogo, que é a lateral direita. Que é uma dor de cabeça que o Morínigo tá tendo. Até coloquei... E tá sem Guilherme. Por isso também, né? Até coloquei a foto do Morínigo pensativo, coloquei o pensativo Morínigo, e muita gente comentou nessa minha postagem que ele tava pensando na lateral direita. Porque a gente tem o Natanael lesionado, a gente tem o Matheus Alexandre, que mostrou diversas vezes que não é um jogador confiável. A gente imaginava que o Val, por ser da posição, e por ter feito um primeiro jogo como lateral direito, pudesse exercer uma função mais segura atrás e com mais qualidade na frente, mas o Val não tá numa fase boa, é cartão amarelo pra tudo que é lado, sempre entrega uma bola e uma entregada de bola num gramado como é o da Baixada é fatal. Esquece. Eles estão acostumados com isso. Uma entregada ali é gol dos caras. Então tem essa questão, e o Guilherme, que apesar dos defeitos estava cumprindo uma função mais decente, machucou. E por último, inclusive no último jogo, não tendo o Guilherme e tendo Val na direita, tendo possibilidade de Matheus Alexandre, testamos pela primeira vez o Arley, o batedeira, que veio, entre aspas, para ser o cara da posição. No site tá como lateral. No site tá, ele falou que gostava, só que a verdade é que a gente viu ele jogar muito melhor de ponta do que lateral, e os torcedores do Botafogo já falavam isso, ó, presta atenção, ele gosta de jogar lateral, mas ele é melhor de ponta, e foi o que a gente viu. Então veja, a gente tem hoje 3 opções. O Morínigo tem 3 opções. Tem o Val na direita, tem o Matheus Alexandre e tem o Arley. É uma dor de cabeça para ele, porque não vejo nenhum dos 3 hoje uma confiança da torcida. O Arley
teve dificuldades defensivas no jogo contra o Cianorte, tá? Teve dificuldades no primeiro tempo. O Val não tá numa fase boa e o Matheus Alexandre não é um bom jogador. O que você acha? Se você fosse Morínigo, qual seria a sua escolha, Olha, Garcia? assim, se eu fosse pensar como Garcia, eu talvez colocaria o Arley, tá? E aí eu pensando só em qualidade técnica e não pensando talvez no coletivo. Se fosse para analisar os três. Quem é o melhor jogador, né? O Arley, Mas assim, pensando no coletivo, eu acho que o Morínigo vai de Val. Porque o Arley ataca muito, cara. Muito. A cabeça dele, por mais que ele tenha sido anunciado como lateral, já jogou de lateral lá atrás, etc e tal, a cabeça dele tá condicionada a ser ponta. Então, ele é igual o Egídio. Só que o Egídio sempre foi lateral, o Arley não. Então, assim, é aquele cara que, assim, ele quer estar lá na frente cruzando, ele quer estar lá na frente fazendo facão, ele quer... eu quero estar perto do gol adversário, não defendendo. E a lateral esquerda, a ponta esquerda do Atlético é complicado. Exato, então, assim... O Abner é bom jogador e ele é incisivo. Pegar umas costas do Arley ali é complicado. Você tem aquelas duas... Você tem as duas análises. Se você bota o Arley, você segura o Abner não vai subir. Porque o Arley vai estar segurando ele lá atrás. Mas, em contrapartida, você vai ter o Terans que corre o campo inteiro jogando nas costas que alguém vai deixar ali. Então, assim, você não pode deixar esse espaço. E a gente jogando mais atrás, porque tá fora de casa, a chance do próprio Abner segurar mais o Arley e jogar nas costas dele é muito maior. É muito maior. Diferente se fosse um jogo no Couto Pereira, onde a gente tem ganhado 2-0, a gente tem que atacar os caras, entende? Por isso eu acho que vai de Val. Mesmo em má fase. Porque o Val, pelo menos, sabe... o Val vai tomar cartão. Ponto. Isso é óbvio. Atletiva, é óbvio. Eu só torço pra que não seja vermelho. Se pudesse colocar no Top Bet uma aposta... Já fica aí. Já vamos aproveitar a Top Bet, que é nossa parceira. Já aposto que o Val vai tomar um cartão amarelo. Aposta alto. O histórico é grande, né? Vai tomar cartão amarelo. Fato. Escanteio e amarelo do Val. Pode apostar. E eu acho que, assim, por mais que ele tome cartão, ele é melhor defensivamente. Exatamente. Então, eu não acho que o Morínigo vá correr esse risco. Justamente porque, assim, a gente sabe que o Morínigo tem uma equipe de comissão técnica e uma equipe de análise de desempenho que é sempre muito bem munida de informações. Isso. Então, eles viram todos os jogos do time principal do Atlético e eles sabem a força do Atlético pelos lados. Inclusive, foi a maior crítica da torcida do Atlético em Twitter, etc., no jogo contra o Londrina, que foi pros pênaltis, foi a maior crítica ao Alberto Valentim. O Atlético não tinha ideia de jogo e a única ideia de jogo era usar as laterais. O Atlético cruzou muita bola contra o Londrina. Ou seja, eu não consigo imaginar que o Alberto Valentim virou um gênio de domingo pra cá. Não virou. Então ele vai usar essas laterais. Então, o Coritiba vai precisar ter muito cuidado nessa lateral direita, lateral esquerda de ataque do Atlético. E aí, por isso, eu acho que não vejo ele pensando tanto no Arley como possibilidade pra lateral especificamente. Perfeito. E aí, acho que a terceira dúvida que teria pra esse jogo, eu não sei se tem dúvida na cabeça do Morínigo, eu acho que não tem, tá? Eu acho que na cabeça dele é o Tony Anderson titular já. Mas 4-4-2 ou 4-3-3? Não acho que seja isso. Eu acho que a dúvida é entre Regis e Tony Anderson ainda. Eu acho que ele tem essas duas opções para posição. Por exemplo, eu acho que nas pontas, centroavante, de segundo volante, lateral esquerdo e zagueiro, não tem dúvida nenhuma. A gente sabe que é Castanho, Henrique e Egídio, a gente sabe que é Andrei, a gente sabe que é Aleph Manga, Gamalho e Paixão. Isso todo mundo sabe. E ele também. Agora, ele jogou com Regis já, inclusive o próprio Atletiba no Couto Pereira foi com Regis. Que não foi bem. E tem jogado o Tony Anderson como titular e entrou com os dois no último jogo. Mas quem saiu foi o Regis. Sim. Então o que você acha? Você acha que ele vai de Tony Anderson e o Regis entra no decorrer? Ou você acha que ele coloca o Regis para dar mais movimentação, mais força de contra-ataque, mais velocidade? Porque a gente deve começar pelo menos o jogo um pouco mais atrás, jogando no erro do adversário. E o Tony Anderson a gente sabe que apesar da técnica, né, ele cadencia mais, ele segura mais o jogo. O que você acha que o Morínigo vai fazer? Eu acho que ele vai de Tony Anderson. Porque eu acho que ele vai mais cauteloso do que franco atirador no jogo. Ele é bem cauteloso, ele é bem cauteloso. Jogos grandes, ele sempre mostra muita cautela. Alguns chamam até de medo, mas eu chamo de cautela. Você tem um jogo de volta. Entendeu? É Atletiba. A gente só não pode... Eu só excluo do comentário Atletibas onde o jogo da volta foi na arena. Mas Atletibas onde o histórico primeiro jogo é no Couto Pereira, você teve quase sempre o Atlético moendo em cima e o Coritiba jogando no contra-ataque. Aqueles 3-0 de 2000 na Baixada, isso. Aqueles 2017 que o Coritiba fez 3-0 no jogo da ida, com o Iago Dias fazendo gol de cobertura no Everton, do Trivote,
era um Coritiba muito forte em marcação e sistema defensivo. E usando de contra-ataque. Tanto que a maioria dos gols foram de contra-ataque. Então, assim, é fato que o Atlético vai pra cima e isso se pode esperar primeiros 15 minutos de pressão absurda. Ainda mais voltando pra aquele ponto, só vai ter a torcida dos caras. Não acho que o Morínigo vá tão exposto assim, porque ele já tem um histórico do Regis no primeiro Atletiba, onde eu, particularmente, aí é uma opinião, pode ser que tenham pessoas que estão nos escutando, estão vendo a live que discordem. Eu achei que o Regis matou muito contra-ataque por erro individual dele naquele Atletiba, em que ele ia arrancar, ele poderia soltar mais a bola, ele prendia demais e era desarmado, tanto que a gente falou, inclusive num Coxa Cast, que a gente falou daquele Atletiba, que Andrei pelo lado do Coxa e o Eric pelo lado do Eric foram os destaques, foram os dois volantes, desarmaram tudo. Então você já tem um cara volante que já sabe como é o tipo de jogo do Regis, porque ele já enfrentou o Regis. Isso. E o Tony Anderson é o cara que cadencia. E, putz, será que não precisava de um cara de velocidade? Mas eu acho que, pela cautela, e segundo, justamente pela qualidade que o Tony Anderson tem de visão de jogo, que eu acho que é melhor que a do Regis, ele escolha o Tony Anderson. Porque aí, Tony Anderson, pra mim, me pareceu, até agora, melhor na qualidade de passe do que o Regis. E o Coritiba talvez não tenha tantas chances assim na Baixada. Ele vai precisar matar o jogo rápido. Nas chances que tiver, o Coritiba precisa matar. E aí, por isso eu acho que talvez ele escolha o Tony Anderson, alguém que tenha o Regis esquentado. Para um Atletiba isso pode pesar, ainda mais um Atletiba na Baixada. E é um cara que não recompõe tanto quanto o Tony Anderson. Então, eu vejo o Morínigo bem cauteloso. E talvez escolhendo o Tony Anderson por isso. Então, só não quero ver os dois juntos. Não, isso não. É isso que a gente... Aquele primeiro tempo do Cianorte não deu. Nossa, os caras funilaram o jogo que o Cianorte estava jogando contra um time de criança, assim, pra marcar. Todo mundo pelo meio, ninguém aberto, ficou muito fácil. Agora, então, acho que dá pra escalar o time daquilo que a gente imagina, a gente concorda com quase tudo. Basicamente, vamos de Muralha, Val, Henrique, Castanha e Egídio. Eu acho que a gente vai de Farias. Deve ir de Farias, Andrei, Tony Anderson, Manga, Paixão e Gamalho. Acho que esse é o 11 provável para amanhã, a não ser que o Farias sinta, né? Eu acho que deve ser esse... hoje ou amanhã, né? Porque tem gente que vai estar escutando hoje, mas quem tá vendo aqui, enfim. Eu acho que deve ser esse 11 que deve entrar em campo na Baixada. Agora, uma coisa que você falou me chamou a atenção, e eu gosto de enfatizar isso porque é algo que vem se repetindo. Infelizmente, nas últimas partidas entre Coritiba e Atlético, o Coritiba ele consegue segurar a pressão do adversário, ele consegue igualar as ações, fica naquele morde, assopra, e no final do jogo acaba espanando. Isso é algo que não foi uma, não foi duas. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Teve na Baixada, no Paranaense 2018, a gente estava se classificando e a gente leva o gol no final e perde nos pênaltis. Teve o jogo no Brasileirão, que a gente leva o gol no final também. Teve o jogo que a gente, no primeiro jogo, né, do Paranaense do ano passado, a gente leva o gol do retrasado, a gente leva o gol no finalzinho da Baixada. Daí a gente leva pro Couto, a gente faz o gol de pênalti com o Sabino, ia pros pênaltis, leva o gol no final de novo. E gol de fora da área. Sim. Na primeira fase do Paranaense, também na Baixada, a gente leva um gol de fora da área no ângulo também. Então, eu não sei se é desconcentração, eu não sei se é falta de preparo físico, mas é algo que vinha se repetindo. E no jogo no Couto Pereira, agora, na primeira fase agora, teve um lance onde o Castan quase entrega, né? Sim. E não seria nenhum absurdo ali no final do jogo a gente levar o gol no final também. Sim. Eles que estavam mais em cima no final do jogo. Então é algo que me chama muita atenção e eu acho que a gente tem que ter um preparo psicológico e físico muito importante. Não adianta a gente levar 80 minutos do jogo no pau a pau, ou às vezes até tá ganhando, como era no caso do Paranense, e no final desconcentrar, porque os caras estão acostumados à decisão e eles estão acostumados a ir no talo até o final. E eles têm um histórico recente muito feliz de pênalti. Então os caras se garantem no pênalti, eles têm essa confiança. Então, muito cuidado. Acho que é isso que a própria diretoria, René Simões, Morínigo, tinha que trabalhar com os jogadores. Galera, deu 75, 80 minutos, concentração total, foco total, para não levar aqueles gols no final do jogo. Porque isso acaba com o moral do time. E se a gente levar um gol desse, como foi no ano passado, retrasado, e leva uma decisão pro Couto Pereira com desânimo de você tá lá competindo na Baixada, só torcedor dos caras, e de repente vai lá e leva o gol no final, puta, a moral pro Couto Pereira é outra.
Diferente, inclusive, de você, por exemplo, levar um gol no começo do jogo e aí você iguala as ações, tenta fazer não deu, entrou, beleza, saca aquele ar de puta, levamos o gol no começo, mas não conseguimos, perdemos gols, a moral é outra. Agora, você levar no final do jogo, como tem acontecido, isso não é positivo do ponto de vista psicológico para você se recuperar no jogo de volta. Agora, da mesma forma que o Atlético vem mostrando também que tem dado espaço para os adversários. O Londrina teve espaço, o Palmeiras teve muito espaço. Não, o Atlético não jogou contra o Palmeiras. Então, assim, espaço tem. Não é que nem outros Atléticos de 2, 3 anos atrás, que era muito difícil achar alternativas. Sim. Então, espaço provavelmente vai ter. E aí entra a questão de você ser letal, como você bem colocou. O Curitiba pode talvez ter 2, 3 chances no jogo, onde em outras oportunidades a bola é pra fora, na trave, Santos fazendo milagre. Tem que ser letal. Tem que balançar a rede dos caras lá. Porque se a gente faz um gol lá, por mais que a gente leve empate, ou não ganhe um jogo, ou perca, se faz um gol lá, a moral para você jogar no Couto Pereira é outra. E até joga uma pressão muito grande no adversário. Vamos lembrar que o Alberto Valentim tá balançando e tá balançando fora. Eu ia falar isso agora. Fora Valentim. O Atlético ganhou do Londrina nos pênaltis. O time tava em campo comemorando, tinha acabado de acabar a disputa por pênaltis e o estádio inteiro puxou um fora Valentim. Provavelmente se o Coritiba, o Valentim tava demitido. Exato. Então, assim, eu até achei que fosse, mesmo com a classificação. Se o Coritiba faz um gol, abre o placar, por exemplo, o jogo ele muda completamente porque o cenário vai ser de pressão e xingamento pra cima do Valentim absurda, porque você já tem uma torcida única, já tá só eles ali, é o time principal. E aí? E é um clássico. Então, assim, eu acho que o melhor dos cenários é o Coritiba fazer um gol. E logo. Aí fazer um gol logo. Porque aí você joga a pressão pra eles. A pressão tá toda neles. O Coritiba tem mais um jogo. E aquela história, né? A pressão quando você joga fora de casa é uma pressão que gera espaço. Exato. Né? Por mais que eles tenham uma força pra te atacar com qualidade e com ímpeto, sempre vai gerar um espaço lá atrás pra contra-ataque com o Paixão, Manga e o Gamalho colocando a bola pra dentro. Então, o melhor dos cenários é segurar os 15 primeiros minutos do ímpeto deles, não levar gol nesse momento, jogar a pressão pra eles e aí jogar no erro do adversário e, claro, sendo perfeito atrás, sem falha de Muralha, Henrique e Castan bem posicionados, Egídio tendo uma tarde feliz, uma noite feliz, como foi na última, inclusive, Val ficando defensivo, cobrindo os espaços e Farias fazendo o cão de guarda na frente. O próprio Andrei, né, que faz bem esse papel também de segundo para primeiro volante. Eu tô confiante, Garcia. Eu acho que o Coritiba chega num momento de temporada onde alcançou absolutamente todos os objetivos que almejava. O Coritiba vem de 3 decisões. E as 3 decisões o Coritiba se deu bem. O Coritiba passou nas 2 fases da Copa do Brasil, que era o principal objetivo inicial. O Coritiba passou pelo Cianorte ao natural, ganhando os 2 jogos, inclusive metendo 3 no último jogo. Então, e não perdeu o Atletiba. Exatamente. Então tudo aquilo que se esperava aconteceu. Moral tem, apoio da torcida tem, a torcida tá junto com a diretoria, a torcida gosta do Morínigo, diferente do Atlético, eu não gosto do Alberto Valentim. Então, tudo conspira para um Coritiba com uma cabeça boa, numa fase boa, para fazer um bom jogo. Agora, tem que colocar isso em prática no momento que entra em campo é 11 contra 11 e quem tiver mais concentrado e quem tiver principalmente com mais vontade. Porque clássico é isso, tem muita vontade. Sim. Às vezes da técnica não vai, mas na vontade, na raça, daquele negócio de falar, cara, eu não vou me permitir perder. Eu não vou me permitir empatar um jogo onde a gente tá numa fase excelente. A gente vai ganhar esse jogo. Se entrar dessa forma, a gente tem totais condições de vencer e trazer a decisão pro conto. E esse é mais um ponto, sabe, Doc? Pra gente, assim, até começar a falar de outros tópicos, principalmente histórico aqui, lembranças e tudo mais. Esse é um ponto que eu acrescento no ponto positivo desse Coritiba atual. Quando a gente ganhou 4, 5 anos seguidos do Atlético, Atletiba e assim, entrar em Atletiba pra nós era praticamente sinônimo de vitória. O maior ponto de indagação e crítica da torcida do Atlético era o Coritiba entra pra jogar o Atletiba sabendo o que é um Atletiba, enquanto o Atlético entra achando que tá jogando com qualquer outro time. Verdade. Então o Coritiba vive um clássico enquanto o Atlético não vivia. Nos últimos anos, a gente viu o inverso. A gente viu times do Atlético
mordendo até a própria sombra, e times do Coritiba completamente amoados em campo, não parecendo entender o peso do que é um Atletiba. Inclusive quebrando a perna do Rafinha. Exato. Então, assim, não sabendo, e aí independente do campeonato que seja, o peso de um Atletiba. E aí eu coloco nisso também essa falta de tesão, os gols que a gente toma no fim do jogo. Exato. Porque aí você leva a desconcentração. Eu tô jogando com o Cuiabá aqui, então vai acabar 0x0. Ou 1x0. Né? Azar. No Paranaense que a gente tava levando dos pênaltis. Exato. Começou a relaxar, levou um gol de fora da área no ângulo. Então, assim, é Atletiba. Enquanto o árbitro não apitar, o jogo não acabou e vai estar todo mundo mordendo. E aí que eu acho que a Coritiba atual é diferente. Por que me passa essa impressão? Pelo Atletiba do primeiro turno. Coritiba pode não ter feito a melhor partida, até acho que foi uma das piores ofensivamente, mas defensivamente o Coritiba foi impecável. O lance do gol impedido, pra mim é um lance casual porque é uma bola parada. Mas de bola rolando. Bola rolando, teve uma defesa do Muralha no fim do jogo. Fim. Só. Então o Coritiba foi muito bom, muito bem na defesa e muito bem no meio. Porque o Andrei jogou uma barbaridade aquele jogo. Então mostrou que o Coritiba estava afim de jogar um clássico. Sabia o peso de jogar um clássico e voltou a ser aquele Coritiba que jogamos um Atletiba. Independente se a gente ganhou ou se a gente empatou ou perdeu, o Coritiba se portou como Coritiba num clássico. Porque clássico é clássico e vice-versa. Então você vai jogar numa baixada, o Coritiba pode perder, como pode ganhar, como pode empatar. E se perder de 1-0, eu considero um resultado natural. Ok, você estava jogando na casa dos caras, era um clássico, você tem uma pressão, você não vai ter a tua torcida te apoiando. E vai ter o jogo de bola. E não é um time com o time do Atlético, não é um time bizonho. Você está jogando contra o Paraná Clube, você está jogando contra o Atlético, que tem um bom elenco. Então, eu acho que o Coritiba, esse elenco atual, tem essa noção, tem essa consciência do que representa o clássico e do que vai representar ainda mais o clássico esse ano, porque você tem um Coritiba querendo continuar com a moral dentro daquele elenco de que o projeto para esse ano ele está sendo cumprido, de que o cronograma para esse ano está sendo cumprido e está sendo cumprido bem, Coritiba jogando bem, Coritiba passando, alcançando seus objetivos, e você, em contrapartida, pega um adversário muito forte, que vai ser seu rival no próximo Campeonato Brasileiro, que vai começar daqui a algumas semanas, e ainda por cima você pode falar que, por exemplo, você derrubou o técnico dos caras. Então, é bem provável dentro de casa. Exato. Não digo dentro de casa, mas se realmente eles... Eu acho que cai. Se o Coritiba ganhar na Baixada, eu acho que o Alberto Valentim cai. Porque o jogo é no domingo já, será? Eu acho que eles vão esperar e aí, se não se classificar... Eu acho que eles vão estar com todo respeito pra quem tá nos ouvindo, mas é que acho que esse palavrão, ele casa, eu acho que eles estão um pouco se fudendo, sendo bem sincero. Porque já que... Exato. Então, e aí aquela coisa, ganhamos em casa, e aí você desestrutura os caras como clube. Porque você derrubou o técnico dos caras antes de um jogo, de um próximo jogo. E se não cair também, melhor ainda, porque o Atlético vai completamente bagunçado para domingo. Porque se alguém assistiu o jogo contra o Londrina, o Alberto Valentim consegue a capacidade, tá conseguindo a capacidade de pegar o que pra mim hoje, com bola no pé, é o melhor jogador do Atlético, que é o Terans, não jogar absolutamente nada. Ele parece uma barata tonta em campo, ele não tem função dentro do time do Atlético. Então, isso é ótimo, porque você tem um treinador que tá... Ao invés de potencializar a capacidade dos times, ele tá desperdiçando. Então, eu acho que o Coritiba tem consciência e capacidade técnica e moral de conseguir um bom resultado amanhã. Amanhã a gente tá gravando na terça, né? Mas nesse Atlético de quarta-feira. Eu acho que também vale a pena a gente comentar agora os estágios que cada um dos times está, até pra gente entender a consequência desses dois jogos, principalmente no caso nosso, do Coritiba. É importante a gente lembrar que, apesar de ser clássico, apesar dos dois times sempre se equiparar no momento de um jogo mata-mata, o Atlético ele vem de um elenco já pré-formado, onde vem se reforçando para a atual temporada. Então eles têm já um esqueleto pronto, considerado até forte na cabeça deles para Libertadores e Brasileiro, né? E eles têm trazido jogadores para reforçar esse elenco. O Coritiba ele tá montando um elenco agora de Série A, aproveitando peças do ano passado, aproveitando a base, fazendo contratações, inclusive o Fabrício agora é a 10ª contratação. E ele não tem ainda uma estrutura bem definida de uma temporada inteira, de um jogo específico, de maneira, de método, com os jogadores que a gente vai utilizar na temporada atual. Então a gente está num estágio
pós primeira análise de temporada. A gente analisou o estadual, a gente analisou as 2 primeiras fases da Copa do Brasil. A gente conseguiu detectar carências, a gente sabe que precisa de um lateral direito, a gente sabe que precisa de pontas reservas, a gente sabe que precisa de um cara para brigar por posição com o Gamalho e a gente precisa de um goleiro. Lateral direito e goleiro. Então isso, só a gente tem essa informação pós-análise daquilo que a gente tinha no estadual e na Copa do Brasil. Esse é o estágio atual do Curitiba. Então o Curitiba ele não está pronto, ele está em construção de elenco. Nessa construção, vários acertos. A gente tem hoje, como eu falei no começo, a gente tem hoje o Egídio, o Castão, o Henrique, o Farias, o Andrei, o Paixão, e por que não Gamalho? Porque é o artilheiro, né? Mas é o cara hoje titular absoluto. O Aleph Manga vai brigar provavelmente com o Fabrício, ou o Fabrício vai entrar no lugar do Gamalho, enfim. Mas temos jogadores hoje, pós esse período de teste, que você vai falar assim, olha, vão ser úteis na Série A, compondo elenco ou sendo titular. Só que a gente enxerga as carências ao mesmo tempo. Então, caso a gente consiga passar do Atlético, acho que a gente tem que entender o estágio atual para não pensar que tá tudo maravilha. Sim. E que não precisa trazer mais ninguém, que estamos pronto, e que é isso aí. Muito pelo contrário. Isso aí, a gente ganhou do Atlético, a gente passou, vamos pra final, e aí não precisa mais contratar, o Muralha é isso, o lateral direito foi super bem, não precisa contratar porque o Nathaniel vai vir. Eu acho que a gente tem que entender o estágio da evolução, a gente vai competir contra um adversário que é o maior rival, e a gente tem que saber estruturar muito bem a nossa análise sem colocar a emoção em jogo pós... Tem que ser racional. Tem que ser racional. E ao mesmo tempo, como você falou muito pelo contrário, se porventura tivermos insucessos, não é momento de fazer terra arrasada por ser clássico. Sim. Tá? Acho que, puxa, a gente se deu mal contra o Atlético. Eles estão num estágio diferente da gente. A gente está num estágio de evolução muito atrás ainda. Mas a gente não pode desmoronar um castelo que a gente está construindo agora diante da irracionalidade, da paixão de você perder para o rival. Esse é o alerta que eu faço para a torcida nesse CoxaCast. E a gente só vai falar de novo pós classificação e eliminação. Sim. Se a gente tiver classificação, vamos comemorar, mas vamos entender que ainda falta muito para chegar num time que vai nos proporcionar o objetivo principal da temporada. Não é o famoso empolgou. Exatamente. Da mesma forma que se a gente tiver um revés contra o Atlético, não tá tudo errado, não é momento de trocar técnico, não é momento de jogar jogador no lixo, não é momento de falar que jogadores que mostraram até aqui que jogam porque não jogaram bem nessa semifinal não prestam, e eu citei aqui os nomes de quem a gente já sabe que presta. É momento de racionalidade. Não vamos atrapalhar o projeto do Curitiba 2022 por causa de um clássico. Eu digo nem atrapalhar no famoso hashtag empolgou e nem no hashtag terra arrasada. Eu peço muito para que a torcida tenha essa racionalidade pós esses 2 jogos, para que a gente continue trilhando esse projeto dessa diretoria, dessa comissão técnica, desse departamento de futebol que tem mostrado competência, inclusive, nas análises, nas contratações, inclusive nas prováveis dispensas e empréstimos. Não quero que a gente use a irracionalidade para que a gente não faça a continuidade daquilo que a gente construiu até aqui. Repito, a gente chegou classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, a gente chega como melhor campanha do estadual, a gente tem a melhor defesa com 8 gols apenas em 15 jogos. Curitiba é o único time que levou menos de 2 dígitos gols nesse campeonato estadual. Então não é momento de a gente mudar completamente o nosso raciocínio por causa dos 2 jogos contra um adversário, repito, que tem uma estruturação de elenco mais avançada e não à toa vai jogar campeonatos diferentes do nosso e precisa, por consequência, ter um elenco mais cascudo, melhor do que o nosso na estágio que a gente está. Então é esse o porém que eu coloco, porque a gente vive a emoção do clássico, a gente torce, a gente fica puto, a gente comemora, a gente tira sarro do rival. A gente não pode deixar isso mudar a nossa análise. Por quê? Para finalizar essa parte, não podemos criar crises desnecessárias. Quem cria crise normalmente é o torcedor. Sim. Então vamos saber absorver bem tanto aquilo que não foi bem, mas também não vamos empolgar naquilo que vai bem por mérito nosso, mas que a gente entenda o nível de evolução que a gente tá. Acho que é aquilo que tem que estar na cabeça do torcedor para quando acabar o segundo jogo no Couto Pereira, a hora que apitar o árbitro, a gente classificou, se Deus quiser, ou se não se classificou, a gente tem que pensar
no todo, a gente tem que pensar na temporada. Atletiba é importante? Muito. A moral nossa vale? Vale muito. Mas muito mais que isso vale a permanência na Série A, a consolidação de um projeto, a consolidação de uma formatação de elenco que, ao meu ver, tá trilhando um caminho bom. Não podemos atrapalhar por irracionalidades, Garcia. Eu concordo contigo, Doc. Não acrescento mais nada, porque acho que você foi perfeito na análise. E aí, já pegando o gancho, para quem está nos ouvindo até aqui, está com 50 minutos de podcast gravados. Para quem está acompanhando a gente aí na live, para quem está acompanhando a gente aqui no YouTube, nos acompanhou até aqui, vamos falar sobre... Continuar falando de elenco, antes de a gente falar de histórico, porque eu tenho um texto legal para ler também aqui, que o Luiz me passou. 3 nomes, um deles já confirmado o acerto, de reforços para o possível. Um é reforço e outros 2... especulação aí, isso, de reforços para o Coritiba. Então, estamos gravando esse podcast na terça-feira, e nesta terça-feira o Coritiba não, né? A mídia, a imprensa confirma a contratação do Fabrício Daniel junto ao Mirassol. Valor de R$2 milhões, atacante, centroavante, destaque do Mirassol no Campeonato Paulista, e que foi, sim, ele não foi 100% de destaque do América Mineiro na temporada passada, temporada em que o América Mineiro vai para a Libertadores, mas ele foi um dos grandes responsáveis. Por que eu digo que ele não foi o grande destaque? Porque você teve, primeiro, outros jogadores que se destacaram mais, e segundo, porque o Fabrício Daniel não foi titular em todas as partidas. Tiveram jogos em que ele ficou no banco. Mas ele teve, sim, um bom destaque, fez um bom campeonato pelo América Mineiro, ou seja, não é um cara... entre aspas, cru de Série A, não. Ele sabe o que é jogar uma Série A, sabe a dificuldade de enfrentar defesas de times de Série A. Tava num América Mineiro que compete só com o Galo, atual campeão, e fez um bom campeonato paulista, que é o campeonato estadual mais forte do país. Ponto. Então eu acho uma excelente contratação do Coritiba. Acho sim que, pelo menos nesse primeiro estágio, ele chega para brigar com o Gamalho, até porque o Gamalho tá bem. A gente critica quando tem que criticar. Criticamos o Gamalho aqui no jogo contra na Copa do Brasil, contra o Pouso Alegre. E, cara, quase falei Potosí, não me pergunte por quê. Contra o Pouso Alegre. Mas não dá pra negar que ele, depois daquilo, rendeu muito bem nos jogos subsequentes. Então, eu acho que o Fabrício chega assim para brigar com o Gamalho pela titularidade, não é titular absoluto ainda, mas pelo histórico tem tudo para ser o titular do Coritiba na Série A. Perfeito. Eu acho que o Fabrício vai chegar nesse momento olhando performance e entrega atual dos atacantes do setor ofensivo. Hoje ele chega para pegar a vaga do Aleph Manga. Inclusive o Aleph Manga, que foi preterido pelo Regis no 4-4-2, que foi mal no Cianorte, quem saiu foi o Aleph Manga. Então eu acho que como o Gamalho tem feito gol, o Fabrício é canhoto, corta pro meio, vai pra cima, joga muito. Ele jogou, aliás, no Mirassol. Ele tem uma boa mobilidade, Ele joga mais pelo lado ponta, direito, fazendo um contraponto ao Paixão. Eu acho que ele chega pra brigar por posição com o Aleph Manga nesse primeiro momento. Agora, pensando naquilo que Aleph Manga, Gamalho podem entregar numa Série A, aquilo que ainda podem evoluir, né? Eu acho que o Aleph Manga ganhando ritmo, entrosamento, acho que ele vai evoluir mais. Eu acho que aí entra o Fabrício. E aí até falei num grupo de WhatsApp hoje, de manhã, agora no final da tarde, quando confirmou a contratação pela mídia, que eu gosto dessa contratação por 2 motivos. Tá? O primeiro motivo que eu gosto dessa contratação é que depois de alguns anos o Curitiba compra o jogador. O Curitiba não está emprestando o jogador. O Curitiba fez um contrato 3 anos, que é o que tem na mídia, pagou 2 milhões e esse atleta vai vir para ser nosso. Coisa que não acontecia há algum tempo. Então isso mostra já uma... um cara jovem. É um jovem, inclusive com potencial de fazer uma boa Série A e fazer uma boa venda. Isso mostra uma mudança de paradigma interno. Isso mostra uma organização. O Coritiba tem que ter dinheiro para isso. O Coritiba tem que ter organização financeira, seriedade para não fazer loucura dentro, inclusive, do orçamento do Coritiba. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, quando você vai jogar o Campeonato Brasileiro, Garcia, você vai ter 2 cenários de jogos. O primeiro cenário é o jogo que você vai jogar principalmente no Couto Pereira contra Avaí, Goiás, Cuiabá, Juventude, onde você vai ter que se impor, você vai ter que propor o jogo, você vai ter que ter mais posse de bola. Nesses jogos é importante ter o Gamalho, cara, porque a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 chances e a gente precisa do cara fazedor de gol ali. E a gente já vai ter a bola ali. Então o Gamalho vai ter o tempo de se posicionar, de fazer aquela jogadinha dele de fingir que vai e volta e dar cabeçada. Mas não é a dele
num jogo onde a gente vai ser mais reativo contra Galo, contra Flamengo, contra Palmeiras, principalmente jogando fora de casa. Nesses jogos, aí eu acho que entra o Fabrício. Por quê? Porque provavelmente o Gamalho não vai ser o titular. A gente vai jogar com 3 atletas rápidos e com bom potencial técnico, que será Paixão, Manga e Fabrício, onde a gente vai ter que se defender mais e a gente vai ter que ser mais letal, mas principalmente vamos ter que ser rápido no contra-ataque para matar o jogo, para empatar o jogo, para correr atrás de um resultado. E aí o Léo Gamalho fica um a menos, porque ele não tem a velocidade e a mobilidade para trabalhar esse contra-ataque. Então veja, até nisso a comissão técnica do departamento de futebol está pensando. Olha, a gente tem atletas, o Gustavo Morínigo, jogar de formas distintas, em cenários distintos num campeonato onde talvez um empate fora de casa contra um Fluminense, um Corinthians da vida, num jogo desse, colocando os jogadores certos, é a diferença de você não brigar para cair ou brigar para cair. Diferente de anos anteriores, onde o Coritiba só joga de um jeito. Não interessa se é contra a Juventude, se é contra a Palmeiras, só joga de um jeito. E aí às vezes vai dar certo, às vezes não. Gosto da contratação por esses 2 motivos, me animei com essa contratação e como eu falei em off para você, por aquilo que eu vejo do Fabrício, eu acho que ele tem potencial para chegar no nível técnico, comparando com companheiros ali de posição e até de elenco, eu acho que ele chega uma contratação nível Andrei. Essa é a minha esperança. Eu acho que a gente vai ter Castan, Henrique, Egídio, Farias, Andrei, Paixão e Fabrício. Acho que esses jogadores provavelmente vão ser titular quase sempre. Aí Aleph Manga vai brigar com posição por Fabrício. Aí o Gamalho vai ser depende do jogo. Aí a gente vai ter que procurar o lateral direito, a gente vai ter que procurar um goleiro. E a gente vai ter que reposição para essas peças que eu comentei. A gente vai ter que ter zagueiro reserva. E aí é questão de elenco. Mas de time, eu acho que o Fabrício não vem para compor elenco. Eu acho que o Fabrício vem para brigar e para ser titular. A gente falou aqui quando o Andrei foi contratado. O Andrei vem para brigar por posição para ser o segundo volante titular. E hoje ele é absoluto na posição. Talvez o melhor jogador tecnicamente do elenco é o Andrei hoje. Mostrou isso, ele confirmou isso. Então eu tenho a expectativa que o Fabrício chegue com esse status. Vendo o que ele fez pelo Mirassol, vendo pelo que ele fez pela América Mineiro. Então me anima muito isso e a 10ª contratação de uma comissão técnica do departamento de futebol que mostram conhecimento, mostram parcimônia, né? Não tá tendo pressa, estão esperando o momento certo. Então, assim, tô animado porque eu acho que a gente tá tendo uma robustez maior de elenco com essa contratação. Perfeito. E aí, pra gente não demorar muito, até pra gente fazer uma pincelada daí só também no histórico, a gente já falou de histórico em alguns momentos desse podcast. Pra quem nos acompanhou aqui até agora, então o Coritiba iniciou contatos. E aí, quando eu falo, gente, iniciou contatos, não significa que o Coritiba abriu negociação, já está falando com um clube, já está falando com um empresário, consultou. É aquela coisa, cara, eu tenho interesse, o que você quer, o que a gente precisaria fazer caso a gente efetivamente queira formalizar uma proposta para contar com esse atleta. São 2 goleiros. Coritiba está, sim, no mercado, atrás de goleiro. Não está satisfeito com o Alex Muralha, pensando numa sequência de campeonato brasileiro da Série A. Até porque o Muralha também não tem reserva hoje. Você não pode botar num jogo de Série A o Rafael William, porque a chance de você queimar o garoto é muito grande. O primeiro nome que não me agradou, e eu já vou falar por quê, chama-se Renan Ribeiro, goleiro reserva do Sporting Lisboa. Por que não... e brasileiro, obviamente. Por que não me agradou? Porque o Renan não joga com regularidade desde 2019. Então nem pandemia tinha. Então não me agrada por ser um atleta que não tá com ritmo. Como era o caso, inclusive, do Flamengo. Do Flamengo, que não tava com ritmo. Exato. Mas o César ainda assim... um ou outro, o cara entrava. O Renan nem isso. Bem menos. Mas assim, os 2 não eram titulares. Exato. Então você confiar a Série A em alguém que não tá com ritmo, me preocupa. Me preocupa bastante. Aí, dadas as devidas proporções, eu prefiro que mantenha o Muralha. Mas o primeiro nome que o Coritiba especulou e está estudando é do Renan Ribeiro, do Sporting Lisboa. Inclusive o Botafogo abriu negociação com ele em dezembro e tudo mais, não foi pra frente. O segundo nome... Até você falar esse primeiro e agora no segundo, talvez não pelo nome específico, mas pelo perfil do atleta. Então você imagina que
Se tá procurando esse, se imagina que vai ser alguém mais ou menos desse perfil que chegue, né? Qual Exato. É o segundo nome? Não é o mesmo perfil de idade, tá? Porque o segundo nome é mais velho, tem 35 anos, mas é um perfil que você não pode não falar que não é um perfil em termos de carreira vencedor. Segundo nome, e falando de Atletiba, é alguém que já teve histórico no Atlético, é o Guilherme. Goleiro que, para quem acompanha futebol internacional, sabe que ele é o goleiro reserva, já foi titular até nas eliminatórias da Rússia. Ele é o goleiro, ele é naturalizado russo e joga, volta e meia, convocado pela seleção russa para disputar os jogos pela seleção nacional. Então o Coritiba, com o Guilherme, sim, mais do que com o Renan Ribeiro, iniciou uma conversa para entender o que precisaria fazer financeiramente para contar com esse goleiro, mas o Guilherme, justamente por esse histórico de carreira ser muito bom, ele é caro. O Guilherme não é um atleta barato. Então o Coritiba hoje esbarra num problema financeiro para trazer um goleiro como o Guilherme. Mas esses são os dois nomes que o Coritiba iniciou essa busca. Óbvio que o Coritiba tem uma lista enorme, mas esses dois jogadores, o Coritiba foi procurar mais informações para tentar, para ver se valia a pena iniciar uma tratativa para negociação, e o principal nome, que é o nome que a diretoria sim tem esse agrado e o departamento de scout tem esse agrado, é o Guilherme. Guilherme que, como eu falei, já teve histórico no Atlético, se não me engano, acho que ele começou no Atlético a carreira dele. Inclusive o Atlético tentou contratá-lo em algumas temporadas passadas. Tem 35 anos, então não é um goleiro novo, mas é um goleiro de seleção. É um goleiro de seleção russa, eliminatória, Eurocopa e etc. Copa do Mundo, então é um goleiro experiente e que, não, sem sombra de dúvida, chegaria para mudar o patamar embaixo das traves do Coritiba. Então, não significa que os dois vão vir. Até o Guilherme não é uma negociação fácil, é uma negociação cara e difícil, mas isso mostra que o Coritiba está no mercado atrás de um goleiro para substituir o Muralha. Perfeito. E assim, eu até comentei esses dias que não é segredo para ninguém, o próprio Osiris deu uma entrevista na rádio dizendo quais posições a gente tem interesse de trazer no mercado, né? Acho que foi pro Daniel Piva, nosso amigo, inclusive. Goleiro, atacante, lateral direito, com certeza a gente tá no mercado, inclusive tá vindo o Fabrício agora. A gente deve trazer um lateral direito também em breve e um goleiro também. Espero que sejam bons nomes e que chegue antes do Campeonato Brasileiro, Garcia. Maravilha. E pra gente encerrar, eu vou querer perguntar pra você, Doc, depois que eu ler esse textinho aqui, um Atletiba que está guardado na sua memória, já tá aqui independente se você estava no presente ou não. Claro que eu tava. Mas eu quero iniciar isso com um texto do Vinícius Coelho. O nome do livro é Atletiba, a Paixão das Multidões, escrito pelo Vinícius Coelho e pelo Carneiro Neto. O Vinícius é o quê do Daniel, aqui da Rede Coxa? Avô do Daniel, o nosso querido desenvolvedor aqui da Rede Coxa, o cara que deixou nosso site espetacular. E aí o texto do Vinícius Coelho, um dos jornalistas mais antigos aí do estado do Paraná, é o seguinte: em 1973, Coritiba montou um dos seus melhores times. Tricampeão paranaense, campeão do Torneio do Povo, era um time para encarar qualquer adversário. No Campeonato Brasileiro ainda ganhou um considerável reforço, o gaúcho Braulio, que dava o toque de refinamento ao time. E foi no Brasileiro que assistiu o melhor Atletiba em todo o tempo que vejo futebol. Era uma noite quase fria, como são sempre as noites agradáveis da nossa Coritiba. O estádio do Alto da Glória começou a receber gente já quando a novena da Igreja do Perpétuo Socorro iniciava mais uma de suas séries de missas esperançosas dos fiéis que dominam a região todas as quartas-feiras. Às 8 horas, os lugares já eram poucos. Quando começou o jogo, mais de 50 mil pessoas tomavam conta do grande estádio. E o jogo começou de acordo com o público, que vibrava intensamente e confiava nos seus times. 2 torcidas, tá? Tim à tarde me dizia, Tim provavelmente amigo do Vinícius, Tim à tarde me dizia para eu prestar atenção no Orlando, lateral curitibano, que teria até chance de marcar um gol. Ele abria um corredor para o jogador porque o Didi Pedalada, ponteiro do Atlético, entrava pelo miolo, onde o Oberdan não saía e fechava o espaço. E quando o Coritiba subia, Orlando aparecia solto. O Coritiba dominava, tinha um meio de campo forte. A bola caía nos pés de Braulio e ficava mansa, macia. De repente, o gol de Orlando, a explosão da torcida. O Coritiba melhor continuava atacando, até que veio o grande lance. Braulio, na meia-lua, de costas para o gol atleticano, recebeu no peito. Pausa aqui, até para dar uma pausa dramática. Recebeu no peito. Submissa, a bola deslizou enquanto o zagueiro Almeida vinha com toda a fúria.
o chapéu, entre aspas, foi inevitável e quando ela caiu, ele emendou. Nascimento no gol bem que tentou. Na arquibancada, a torcida era uma alegria só, com o gol, com a finura do lance, 2-0 no segundo tempo. Didi, no segundo tempo, foi para a ponta, fez um gol e o jogo endureceu. Jairo surgiu então como obstáculo maior em lances sensacionais. O que o Coritiba fora no primeiro tempo, o Atlético estava sendo no segundo. Didi e Sicupira davam um trabalho imenso, mas esbarravam na zaga e no goleiro coritibano. O jogo terminou 2-1, e quando acabou, ninguém queria sair do estádio. A torcida acabara de presenciar um recital no jogo da maior paixão do futebol paranaense. Então, aparentemente, o gol foi espetacular, né? Porque aqui ele levou um parágrafo inteiro só pra falar do gol do Braulio. Mas acho que é isso que volta, Doc, pra você falar da sua memória, do que a gente tava falando no começo. É a memória que não apaga do torcedor quando você vai num jogo. É verdade. A minha memória é o Atletiba 2004. A Baixada, né? Quando... A memória que fica na minha cabeça é o momento... Jusemar. Não é esse. Esse, claro, também. Mas o momento que fica na minha cabeça e não sai é o último lance do jogo, onde o Atlético precisava fazer um gol para ser campeão e eles têm uma falta na boca da área e o Dagoberto pega a bola na frente da nossa torcida. A torcida do Coritiba naquele jogo tinha feito uma festa absurda, empurrou o Coritiba para estar na frente e naquele último lance eles conseguem uma falta praticamente na meia-lua. E o Dagoberto, na época, um dos melhores jogadores do Atlético, pega a bola, fala, ó, eu vou bater, e a torcida do Atlético levanta todo mundo. A torcida do Coxa estava cantando coxa até o final para empurrar o Coritiba para segurar aquele resultado. E ele pega na bola e eu falo para um amigo meu que estava do lado, é agora. É agora porque esse cara vai meter essa bola na barreira e a gente vai ser campeão. Porque aquele lance era um lance onde, no momento que acabasse aquele, a gente saberia se ou fosse campeão ou não. E o Dagoberto erra a falta, o juiz encerra e a gente é campeão na Baixada fazendo uma festa absurda. Com aquele sentimento de que a torcida do Coritiba pegou os jogadores, colocou nas costas, empurrou apesar de toda a pressão numa Baixada. Esse campeonato paranaense, esse clássico de 2004 na Baixada, para mim foi emblemático. E esse momento específico, o momento onde ele erra aquela falta e a torcida do Coxa explode e a gente comemora na casa deles o campeonato. Eu tenho duas boas memórias de Atletiba. A primeira, por incrível que pareça, muita gente vai me zoar, me xingar nas redes sociais. Meu pai não é de Curitiba, meu pai é de São Paulo. Então, obviamente, ele não torce pro Curitiba, porque ele não tinha essa vivência com os clubes daqui na infância dele. E aí, o fato de eu ser coxa branca fez com que ele me levasse nos jogos, mas não torcendo efetivamente pro Coritiba como um apaixonado pelo Coxa. Mas ele tinha muito medo de Atletiba, porque ele tinha aquela vivência de São Paulo, onde desde sempre tem pancadaria. Então, o primeiro Atletiba em que eu tive o aval de ir foi o Atletiba do Paranaense também, em 2008, 2-0 no Couto Pereira, gol do Keirson e do Carlinhos Paraíba. Tem até a narração, acho que da Transamérica, o cara dá um gritaço no gol do Carlinhos Paraíba. Então, é uma memória muito afetiva, porque meu pai foi comigo nesse jogo. Meu pai foi com muito medo, e eu falei, cara, calma, vai estar tudo certo e tal. E meu pai lembra até hoje de que antes quando o time do Coritiba e do Atlético estavam entrando no túnel, soltaram aquela fumaça na frente da torcida do Atlético, ele tira sarro disso até hoje, que não dava pra enxergar a torcida do Atlético, que era só fumaça verde. E fora o golaço do Carlinhos Paraíba, que eu confesso, no auge dos meus 13, 14 anos, eu xinguei muito o Ricardinho naquele lance, porque eu achei que ele ia perder a bola. E aí o Carlinhos Paraíba emenda aquele balaço e faz o gol. E a segunda lembrança, que acho que pra mim não tem como, é uma lembrança óbvia da Baixada, aqueles 3-0 do título do Paranaense também, que o Bill fez um gol praticamente no meio de campo. Mas o lance do terceiro gol, em que a gente canta Olé o tempo inteiro, a Baixada em silêncio, a gente cantando, gritando Olé por uns 3, 4, 5 minutos, até que o Edson Bastos dá o chute. Não lembro se foi o Edson Bastos, agora se foi o Pereira, dá o chute pra frente, o Leonardo tá sozinho, dribla o goleiro e faz o gol. Então, são memórias que ficam guardadas. Quem tá vendo a live, tá vendo aí no YouTube também, tá vendo, viu o podcast inteiro, imagens aí de Atletibas históricos, de vitórias nossas. Então, que quarta-feira possamos sair com mais uma vitória, mais um gostinho gostoso de vitória nesse Atletiba, e no domingo a gente possa conseguir comemorar essa classificação. Beleza? Antes da gente encerrar, um recado, Luiz? Pode falar um recado. Vamos lá, gente, beleza? Tô nos bastidores aqui, mas
mudança nos planos do bar amanhã, que a torcida é verdade, a gente tá organizando um bar. A gente teve um contratempo, né, com o bar. Amanhã ou hoje, né? Hoje pra quem tá no podcast, no YouTube, ou pra quem tá nos ouvindo no Instagram, é amanhã. Então mudou uma quadra só o bar, vai ser no Botânico Lounge Bar. Caso o nosso volante, o Andrei faça gol, vai ter a rodada de chopp free também. Já manda uma mensagem pro André aí, galera. Fala que a gente quer beber de graça. Ele falou assim, pô, se eu for o Léo Gamalho, ele me quebra. Então, vai rolar ainda a rodada, vamos torcer pra ele fazer o golzinho. E é isso aí, tá bom, gente? Fechou? Depois a gente posta nas... a gente tá acompanhando já sabe o que vai rolar na Luiz vai postar nas redes sociais o endereço certinho e tal, o pessoal ir lá no Botânico Garden, o nome, né? Botânico Bar. Botânico Lounge Bar. Lounge Bar. Eu sempre que tirei Garden. Enfim, estaremos lá bebendo e torcendo por uma vitória coxa nesse jogo de ida na Atletiba. Muito obrigado a você que ficou até aqui conosco no podcast, ficou com a gente aqui na live, tá assistindo o YouTube até aqui. Doc, valeu e esperamos no próximo voltar com a classificação. Exatamente. Não, e tem outra coisa que eu não falei, tá? A gente vai voltar com a classificação e a gente vai voltar com o adversário da terceira fase da Copa do Brasil. É verdade, porque segunda-feira, 3 da tarde, vai ter o sorteio. Então a gente vai chegar no CoxaCast já sabendo do resultado do Atletiba e o adversário, se Deus quiser, um adversário tranquilo dessa vez na Copa do Brasil terceira fase. Então vai ter tudo isso novidade no próximo CoxaCast. Posso lançar um brinde, Luiz? Manda. Um fardinho da Cine? Eu vou sortear então um fardinho da Cine pra quem tiver... A gente consegue ver o horário que a pessoa comentou no YouTube. Quem acertar o adversário do Coritiba na terceira... O primeiro que acertar o adversário do Coritiba na próxima fase da Copa do Brasil ganha um fardinho da Cine. Combinado. Beleza? Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço, saudações ao Alviverdes e nos vemos no próximo CoxaCast.